Senhor, mais uma vez e chegamos na Tua presença mais uma vez em oração, agradecidos pela Tua presença maravilhosa nesse lugar. Toma conta, Pai, desta obra, toma as rédeas deste lugar, porque Tu é o dono da Tua noiva, Tu é o dono da igreja, Tu é o dono do Teu servo que vai trazer a Tua palavra, Tu é o dono do Teu profeta. Usa, Senhor, inspira ele pelo Teu Espírito Santo e fala conosco, porque queremos ouvir a Tua voz e preparamos os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir de bom grado aquilo que Tu tens preparado para nossos corações nesta noite. Limpa, Senhor meu Deus, o céu deste lugar, limpa, Senhor, este ambiente e envia os Teus anjos aqui para pelejar pela Tua igreja e para nos abençoar. Pai Santo e Pai da Glória, repreenda agora toda contrariedade, toda nuvem que se insinua, toda opressão que se insinua, oh meu Deus, para ofuscar a Tua glória e para oprimir a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu apresento o Teu servo, fala conosco através dele, Senhor, e desde agora para todos sempre glorificamos o Teu nome e já Te agradecemos, Pai, pelas vitórias que Tu vai dar para cada um de nós. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém. Volta para o nosso assento. É uma satisfação podermos estarmos aqui nas Três Fronteiras. Fazia tempo que eu não conseguia vir aqui, mas graças a Deus a escala nos trouxe a oportunidade de rever os irmãos. E eu também fico feliz também que a minha esposa veio junto comigo. Ela está segurando a câmera, né? Nós estamos fazendo uma filmagem. E também nosso irmão Nelson junto com a esposa, junto com o seu filho. Nosso irmão Robson junto com a esposa e filho. São os irmãos amados que a gente tem comunhão, a gente conversa da palavra de Deus. E eu confesso para vocês que nessa semana eu estive na casa do irmão Robson. E conversando juntamente com o irmão Robson e com a esposa dele, Deus nos impulsionou ali a gente falarmos da obra de Deus. E eu fiquei ali meditando ali naquilo que eu tinha conversado com os irmãos e fui trabalhar minha semana. E eu olhava e via que a escala estava se aproximando. Irmãos, eu sempre falei para os irmãos que a gente precisa de revelação de Deus, né? Uma vez eu fui num culto e o pregador daquela noite, ele perguntou para a igreja o que a igreja queria ouvir. Aquilo doeu no meu coração, porque desde que eu me converti, que eu desci as águas, eu aprendi que nós precisamos estar com o nosso coração cheio de Deus. E Deus, Ele traz revelações para a nossa vida, Ele revela a palavra dEle, Ele revela a vontade dEle. E uma das coisas, irmãos, que cada revelação de Deus, existem bênçãos contidas naquela revelação. Se Deus revelar algo e eu estiver com meus ouvidos atentos à voz de Deus, aquela revelação de Deus, ela contém bênçãos. Se eu der ouvido à voz de Deus, eu desfruto das bênçãos de Deus. A Bíblia mesmo diz em Salmos, vamos fazer essa leitura em Salmos 119. No Salmo 119 e no verso 165. Vamos ler juntos, irmãos, esta palavra. Quer ver? Olha só esse versículo. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Eu vou ler mais uma vez, irmãos. Olha só.
grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Irmãos, pode se sentar. Irmãos, e observando, irmãos, esse versículo, observando esse pequeno versículo, a Bíblia está falando que grande paz tem aqueles que amam a palavra de Deus, a voz de Deus. Então, irmãos, eu entendo que a paz, ele é o fruto da obediência. Quando nós temos obediência na nossa vida, nós colhemos paz. E eu sei, irmãos, que tem muitas pessoas que se achegam ao Evangelho, e existem algumas pessoas, interesses diferentes das outras. Tem pessoas que se aproximam ao Evangelho porque querem ter uma vida financeira boa. Tem pessoas que se aproximam do Evangelho porque precisam de uma cura. Tem pessoas que se aproximam do Evangelho. Existem diversos interesses, porque tem pessoas que querem poder cantar. Tem pessoas, eu poderia citar vários tipos de exemplos de pessoas que se aproximam ao Evangelho. Mas existe, irmãos, existe um povo que se achega ao Evangelho porque tem um desejo de se tornar filho de Deus. Meditando, irmãos, na palavra de Deus, você pode ficar sentado mesmo. Se você quiser acompanhar no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, na minha Bíblia diz assim, 1 Coríntios, no capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Irmãos, a gente, ao passar dos anos, a gente vê muitas pessoas dentro da obra de Deus, a gente vê diversas pessoas trabalhando pelo reino de Deus. E a gente nota, mas graças a Deus que nós não estamos para acusar ninguém, mas nós estamos aqui para servir a Jesus. E nós precisamos reter o que é de bom para a nossa vida. Precisamos buscar o que é de bom de Deus para a nossa vida. E vemos aqui, irmãos, que a palavra está dizendo que se falarmos língua de anjos, ou ser profeta, ou ter dom de pregar, que nem o irmão, quando eu cheguei naquele culto, eu vi ele perguntando para a igreja o que a igreja queria ouvir. E eu naquela noite eu não queria ouvir o que a igreja queria ouvir, eu queria ouvir o que Deus tinha para dizer para a minha vida. Aleluia. E a gente vê pessoas que conhecem a palavra de Deus, sabem fazer a obra de Deus, mas eu não faço a obra de Deus para ser melhor do que o meu irmão,
Eu não cheguei no Evangelho para me ter uma vida melhor do que o meu irmão. E eu aprendi que a palavra de Deus ensina que a primeira coisa que nós precisamos ter é amor na nossa vida. Se a gente quer trabalhar no reino de Deus, quisermos trabalhar na obra de Deus, o amor é o grande fundamento de nós fazermos a obra de Deus. Nós estávamos conversando com o irmão Robson e a irmã Angélica. Uma coisa que Deus falou na minha vida: Deus pode usar a gente na obra de Deus com o dom de profetizar. Nós podemos trabalhar na obra de Deus com até dom de louvar o Senhor. Nós podemos trabalhar na obra de Deus até com dom de evangelização, com dom de revelação. Deus pode usar a gente em vários momentos na obra de Deus. Mas primeiramente, irmãos, Deus verifica se o amor ele é maior no nosso coração. Porque eu já tive várias experiências na obra de Deus. Uma vez eu tinha falado para o irmão Robson, que o violão ali eu dou umas batidas e não fico muito constrangido. Mas quando eu pego a guitarra para tocar, eu me sinto meio constrangido, né? Porque eu sinto ali que eu preciso fazer uma batida melhor ali para sair um som bonito. E uma vez, irmãos, eu estava uma semana me consagrando a Deus, e eu fui fazer uma visita numa congregação e sentei no último banquinho. E aqueles irmãos não me conheciam, não sabia de onde eu era. E a irmã pegou e disse assim: irmão, Deus está me revelando que é para te dar uma oportunidade para tu louvar. Igreja, quando eu olhei para trás do púlpito e vi aquela guitarra encostada na parede, me gelou. E eu fiquei com medo, mas fiquei constrangido de pegar aquela guitarra e começar a tocar aquela guitarra e fazer feio, e deixar os irmãos constrangidos ali. Mas eu fiquei firme naquela revelação. A irmã disse: não, Deus está me revelando, irmãos, que é para dar uma oportunidade para aquele jovem. E tinha músicos dentro da igreja. E eu peguei aquela guitarra e comecei a tocar, e eu estava cantando aquele hino: sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Irmãos, quando eu comecei a tocar aquela guitarra, irmãos, começou a sair um som tão lindo que eu olhava para aquela guitarra e não acreditava o que estava acontecendo. E aquele culto, irmãos, caiu um fogo glorioso, a igreja se renovou na presença de Deus, e eu fui quietinho no meu canto e fiquei ali, pasmo. Quando encerrou o culto, os músicos chegaram para mim: irmão, mas como tu toca? E eu comecei a rir. Eu disse: irmãos, vocês não sabem o mistério. Eu nem me entendo com a guitarra. Deus, irmãos, Ele nos dá a oportunidade em várias situações. Deus pode usar você em várias situações na obra de Deus. Você pode ter dom de revelação no momento que Deus precisar. Deus pode te usar com dom de pastor, com dom de profeta, com dom de levita. Deus pode te usar de vários momentos. Se eu tiver amor na minha vida, Deus pode fazer tantas coisas na minha vida. Mas como eu falei aqui no início, irmãos, muitas pessoas se aproximam do Evangelho por diversos motivos. Mas um dos motivos que Deus tem me colocado no meu coração, que o Espírito Santo tem trabalhado dentro do meu coração, que eu sinto essa necessidade na minha vida. Muitas pessoas se aproximam do Evangelho porque desejam ser filhos de Deus. E com esse tema, irmãos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia numa palavra muito conhecida, no livro de Mateus,
Você pode ficar sentado mesmo. No livro de Mateus, no capítulo 6, e no versículo 9. A minha Bíblia diz assim: a oração dominical. E diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Irmãos, Jesus, Ele está ensinando de que maneira nós deveria fazer as nossas orações. E quando eu me deparo com o primeiro versículo aqui, do 6:9, diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aí eu paro um momento e olho a maneira que nós nos chegamos na oração. Pai nosso que estais no céu. E eu me pergunto a mim mesmo: será que eu tenho me portado como um filho de Deus? Eu me pergunto para mim mesmo se quando eu digo Pai nosso que estás no céu, eu não torno inútil a minha oração, se eu não procedo como um filho de Deus? Aqui no versículo continua dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Irmãos, se você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, e no versículo 14, a minha Bíblia diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós sabemos, irmãos, que o Espírito Santo ele é um consolador. E Jesus, antes de partir, Ele rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem guiado a nossa vida através da Sua Palavra. Como nós dissemos no início desse culto, a Palavra de Deus, quem ouve a Palavra de Deus, quem observa, quem vive a Palavra de Deus, a Bíblia diz que ele vive em grande paz. E nós, se somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos filhos de Deus. Ainda no livro de Filipenses, no capítulo 2,
E no versículo 15 diz assim também: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha só, irmãos, os filhos de Deus, e eu preciso observar a palavra de Deus, e eu preciso lutar, irmãos, para que eu seja realmente um filho de Deus. E a Bíblia está dizendo que existe um mundo corrupto, existem pessoas corruptas, existe um mundo que está em meio de trevas. A juventude pode viver num mundo que está perdido pelas trevas, mas tendo a luz de Deus na sua vida, como luzeiros diante deste mundo que está em trevas. E os filhos de Deus são luz neste mundo. Amém. Aleluia. Filhos, irmãos, filhos de Deus são luz neste mundo. Existem muitas pessoas, irmãos, que pegam a sua Bíblia e botam debaixo do braço, mas não são filhos de Deus. Isso é triste. E essa palavra de Deus hoje tem mostrado na minha vida e na vida da sua igreja que nós podemos ser filhos de Deus. E se nós lemos aqui: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino e faça a tua vontade. Irmãos, essa frase, essa oração pode se tornar inútil quando as minhas vontades são maiores que as vontades de Deus. Existe uma vontade de Deus para a tua vida, existe uma vontade de Deus para a minha vida. E olha só, irmãos, a gente orar algo que realmente não está no nosso coração. Imagina que inútil, irmão, eu dobrar o meu joelho e dizer: faça-se a tua vontade, se a minha vontade ela é contrária da vontade de Deus. E quem aqui, irmãos, conhece, irmãos, aquela passagem daquele homem que foi para um lugar e Deus queria que ele fosse para outro lugar, e aí de repente ele trouxe uma confusão para um pessoal que estava viajando, né? O pessoal estava fazendo uma viagem de navio, e de repente a passagem daquele navio era muito barata e ele entrou, né? E aí, irmãos, trouxe uma confusão para aquele pessoal que estava viajando. E Deus queria que ele estivesse em outro lugar. E aí a tempestade, irmãos, se gerou porque a vontade dele era diferente da de Deus. Às vezes padecemos na nossa vida, irmãos, porque a vontade de Deus não nos atrai às vezes. Ah, mas esse caminho é bem difícil, mas aquele ali é um pouquinho mais fácil. Irmãos, eu digo para você que no caminho mais fácil, para mim não valeu nada. Toda vez que eu quis atalhar a vontade de Deus, toda vez que eu quis ajudar a Deus a trabalhar na minha vida, irmãos, não teve nenhum êxito. Agora, quando você entra realmente, deixa Deus mudar o teu caminho, deixa Deus botar a vontade dele na tua vida, irmãos, é muito diferente. Vocês
experimenta coisas grandes na sua vida. Você experimenta mistérios na sua vida quando você deixa Deus trabalhar na sua vida, quando você dispõe que Deus faça algo pela tua vida. Eu e o irmão Nelson, nós estávamos conversando antes de vir esse culto. Ele falou para mim que estava lendo sobre a viúva e o azeite. E nós estávamos conversando ali, é verdade. Irmão, se você parar um pouquinho naquele mistério ali da viúva e o azeite, ali está falando que o profeta mandou ela trazer muitos vasos. E disse que não era para trazer poucos vasos. E se você ficar atento à voz de Deus, você experimenta coisas grandes. Agora, se você não der ouvido à voz de Deus, você vai se privar das coisas gloriosas que Ele tem. E ali, irmãos, enquanto eles acharam o vaso, o milagre do azeite foi acontecendo. Irmãos, o espaço que eu dou na minha vida para Deus, o espaço que eu oportunizo de Deus, para Deus, é onde surgem os milagres. Quando eu apresento espaços para Deus, o milagre vai acontecendo, e tem milagre aqui, tem milagre ali, e vai acontecendo, mas no momento que eu me fecho para Deus, cessa o azeite. Faça-se a tua vontade. Meu Deus do céu, irmãos, esse mundo apresenta tanta coisa bonita, irmãos. Quem pode aí abrir a sua harpa no livro 36? Presta um pouquinho aqui. Irmãos, olha só. O autor desse hino diz assim: da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade. Ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas eu contemplo o meu lar. Irmãos, olha a visão que o autor deste hino teve. Passarinho, belas flores querem me encantar, mas são vãos terrestres e esplendores. E ele está declarando ali que ele contempla o lar. Quantas coisas bonitas que esse mundo oferece, quantas coisas que são aparentemente lindas, mas são coisas passageiras. Mas a vontade de Deus para a tua vida, ela é eterna. A vontade de Deus permanece e te leva para um lugar eterno. A vontade de Deus não é passageira, mas ela permanece. Oh, glória a Deus. E aí, irmãos, eu paro por um momento e sinto o desejo de realmente ser filho de Deus. A gente corre para um lado, corre para o outro, irmãos, porque o mundo quer nos dirigir, mas nós não podemos ser dirigidos pelo mundo. Nós precisamos ser dirigidos pela presença de Deus. Nós precisamos ser dirigidos pelas promessas de Deus. Aleluia. E pode ser inútil, irmãos. E pode ser inútil. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, aleluia. Oh, Deus de poder. Existem valores terrenos na nossa vida
que nós temos dado atenção. E às vezes tem muitas pessoas que têm dado atenção para esses valores, que são valores passageiros. Em Salmos 39 diz que em vão se quieta o homem, e ele passa como uma sombra. Ele amontoa tesouro e não sabe quem os levará. Aleluia. Mas os valores de Deus são eternos. Aleluia. A Bíblia nos ensina em Mateus 19, 6,19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Irmãos, aquilo que nós consideramos tesouro para nós, a gente gasta tempo. Aquilo que a gente considera como tesouro para a nossa vida, a gente gasta tempo com aquilo. E se as coisas de Deus são tesouro na minha vida, eu vou gastar tempo com as coisas de Deus. E eu não estou acumulando tesouro aqui na terra, eu estou acumulando tesouro no céu. E lá ninguém vai poder roubar da minha vida, lá ninguém vai poder roubar da tua vida, irmão Nelson. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Confiar em Deus sobre o pão de cada dia. Ter a confiança que Deus provê todas as coisas para nós. É difícil, mas nós precisamos confiar em Deus, precisamos confiar na provisão de Deus, o pão nosso de cada dia. Nós sabemos que aquele povo que estava caminhando no deserto, eles receberam um mandamento que eles iam ter maná, mas aquele maná era para ser recolhido no dia. E Deus diz que aquilo era para ver se eles confiavam nele mesmo. Deus nos dá muitas vezes exemplos de provisão na nossa vida. Isso há alguns anos atrás, eu estava muito escasso no meu serviço. E aí eu fui procurar um serviço lá e consegui fazer o mesmo serviço que era para pintura. E aquela pessoa que estava me oferecendo para me fazer aquela pintura, mas me estava me oferecendo um valor assim, muito baixo, mas muito baixo mesmo. E quando ele me falou aquele preço que ele me pagava para fazer aquela pintura assim, irmãos, eu fiquei assim. Eu lutei com aquilo assim, disse, meu Deus do céu, mas que isso? A pessoa está desvalorizando totalmente a minha profissão. E eu olhei para ele assim, e disse para ele assim, disse, olha, senhor, me desculpe, eu não posso fazer esse valor para ti não, porque esse valor que o senhor está me oferecendo aí, eu não consigo botar comida na minha casa. E eu vou dizer uma coisa para ti, ninguém vai lá na porta da minha casa e me larga um rancho. Eu preciso trabalhar. E com esse valor aí, eu
eu não sustento a minha família. E fui para casa. E ali comecei a orar a Deus, aí eu entrei em aperto, disse, meu Deus do céu, a porta também estava ali. E eu também, ele quis também, o homem também, que era muito pouco dinheiro, que aquilo ali eu não podia botar comida dentro de casa. Irmãos, eu não pedi ajuda para ninguém, irmãos. Eu comecei a orar a Deus, Senhor, só Tu pode prover as coisas na minha vida, irmão. E a noite estava chegando e eu pensando, e agora? Que situação que eu estou? Daqui a pouco eu vi uma buzinada no portão da minha casa. E aí eu saltei lá na rua. O meu irmão estava chegando com outro colega dele. Encostou o carro e disse, olha, tem uma coisa aqui boa para ti. E eu olhei para ele e disse, ué, o que foi? Quando ele abriu a porta-mala do carro, 2 sacolas de rancho. Aleluia. E eu, oh Jesus, Tu provê todas as coisas na minha vida. E Deus proveu naquela noite, irmãos, o que eu estava precisando. Aleluia. Confiar em Deus, irmão, da provisão de Deus, irmão, faz parte da nossa vida. Faz parte de nós descansar que Deus traz coisas boas para a nossa vida. Irmãos, e a hora passa, irmãos. Mas eu vou encurtar essa mensagem nesta noite aqui, irmãos. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Irmãos, nós falamos aqui, o pão nosso de cada dia, e perdoa nossas dívidas, perdoa nossas ofensas. Irmãos, será inútil, irmãos, eu pedir perdão para alguém. Se eu procuro fazer mal para as pessoas. Quantas pessoas, irmãos, procuram, têm um interesse em prejudicar o seu próximo, têm interesse em prejudicar o seu irmão. Vai ser meio difícil perdoar. Perdoa minhas dívidas, assim como eu perdoo. Se a gente procura, irmãos, ofender e magoar o nosso próximo. Aqui também diz, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Fica difícil de eu pedir para Deus me livrar da tentação e me livrar do caminho mal, se eu gosto de procurar os caminhos mais fáceis, se eu gosto de procurar os caminhos que não são os de Deus, se eu gosto de percorrer as coisas que não provêm da presença de Deus. Mas se nós temos o interesse de andarmos dentro da palavra de Deus, irmãos, essa oração, ela fica diferente na nossa vida. Vamos ler, irmãos, mais uma vez esta palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Aleluia. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra do mal. Aleluia. Eu convido a igreja a se colocar de pé nesta noite. Não nos deixe cair em tentação. Oh, aleluia. Nós não podemos procurar os caminhos mais fáceis, mas os caminhos de Deus, que são caminhos eternos. Aleluia. Tem muitas pessoas que se queixam, mas eu estou passando por uma dificuldade, eu estou dentro de uma tempestade. Alguém pode dizer nessa noite: eu estou passando por um deserto.
Mas eu quero te dizer nesta noite, se você se encontra numa tempestade, a palavra de Deus é ela que vai te guiar até o fim da tempestade. Se alguém diz aqui nesta noite que pode estar se encontrando num deserto, é somente esta palavra que vai te levar ao fim do deserto. Se eu abandonar esta palavra no meio da tempestade, se eu abandonar esta palavra no meio do deserto, eu ficarei perdido. Mas independente da situação que está acontecendo na minha vida, se nesta noite eu estiver firmado nesta palavra e não tirar ela dos meus olhos, ela vai me guiar até o fim da luta. A irmã cantou o hino, e esse hino, irmãos, toda vez que eu faço o convite da oração, ele é o tema do convite da oração que eu faço. Quando tudo tu deixares no altar. Aqui está o altar de Deus nesta noite, irmãos. Aqui está o altar de Deus. Deus nesta noite é Ele que tem o interesse de fazer as coisas grandes na nossa vida. E eu pergunto nesta noite se alguém tem o desejo, se existe o interesse aqui diante desse altar aqui de alguém vir aqui diante do altar e fazer a sua oração para Deus. Se alguém aqui nesta noite quer fazer o seu pedido, colocar a sua situação diante do altar de Deus, a palavra de Deus, e Ele está aqui nesta noite para realizar o grande milagre. Se alguém quer deixar a sua oração diante do altar de Deus nesta noite, passe aqui na frente. Eu queria pedir para a irmã cantar novamente aquele hino, a esposa do irmão. Se nós somos filhos de Deus, existe grandes bênçãos para as nossas vidas. Então louvamos ao Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir porque estás a pedir quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, todo teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor
Senhor.